Tudo bem, galera do terceiro ano do médio? Aqui a gente vai retomar nossos estudos sobre estatísticas, falando exatamente de medidas de posição, tá? Medidas de posição, gente, são medidas que indicam o posicionamento dos elementos dentro de um rol numérico. Rol numérico a gente já falou em sala de aula, né? Então vamos lá, ó. Aqui ele deixa bem claro isso, ó. Ele diz que indica o posicionamento dos elementos dentro de um rol numérico, tá? Beleza. Dessas medidas de posição, gente, a gente vai falar de três mais importantes, tá bom? Que são média aritmética, moda e mediana, tá? Média aritmética, gente, vai ser a primeira que a gente vai falar aqui, tá? Então, média aritmética aqui, no livro de vocês, ele colocou como sendo aqui, ó, x barra, tá? Mas você pode chamar do que você quiser, você pode chamar de MA, entendeu? Para simbolizar a média aritmética, entendeu? Aí fica a seu critério. Então vamos lá, ó. Ele colocou um exemplo aqui, ele até deu aqui, ó, sendo o rol x1, x2, x3 até um xn, tá? Ele quer saber a média aritmética desses n elementos que aqui estão, ó. Como é que a gente simboliza isso aí, tá? Então é muito simples, gente, ó. Para simbolizar essa média aritmética, o que a gente vai fazer? A gente bota aqui o x bar, que foi como ele denominou aqui, né? Então, x barra vai ser igual à soma de todos esses elementos que eu tenho aqui, na minha sequência, tá? No meu rol aqui, dividido pela quantidade de elementos, que no caso aqui é n, porque ele começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar a uma quantidade n de elementos que eu não sei quanto é, entendeu? Então, a média aritmética, gente, é muito simples, na verdade, basta eu somar, entendeu? Todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que eu somei. Só é isso, tá bom? E aqui embaixo, ele deu um exemplo, ele fala o seguinte, ó, 6 rolos de papel higiênico foram examinados e verificou-se que seus comprimentos eram 400, 400, 412, 400, 396 e 408 decímetro. Veja aqui, gente, ó, que todos aqui, todos, ó, estão aqui na mesma unidade, tá vendo, ó? Todos estão na mesma unidade. Que unidades são essas aí, ó? Decímetro, ó. Todos estão em decímetro. Se por acaso algum desses elementos aqui não estivesse em decímetro, estivesse em metro, você teria que fazer a transformação, entendeu? Porque eu só poderia somar aqui quando todos estiverem na mesma unidade de medida, que no caso aqui estão em decímetro. Então, beleza. Então, vamos continuar. Olha aqui, ó. Calcule o comprimento médio contido em cada rolo em decímetro. Beleza, é muito simples. O que você vai fazer? Você vai pegar todos esses dados que eu tenho aqui, tá? Ó, e vai somar todos eles e vai dividir pela quantidade de termos que eu tenho aqui. No caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, tá? Quando eu somo todos esses termos aqui, ó, eu tenho que essa soma dá 2.416. Dividido por 6, eu tenho aproximadamente 402,66 decímetro. Beleza? Lembrando, gente, que aqui também, nesse caso, como eu tenho aqui 1, 2, 3 valores iguais, eu também poderia fazer uma média ponderada. O que é essa média ponderada? A média ponderada seria eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, esse 400 eu multiplicava logo por 3, beleza? E botava 3 vezes 400 mais 412 mais 396 mais 408. E dividia pelo peso. Quem seria o peso? Seria 3, que foi 3 elementos com valor 400, mais um elemento com valor 412, mais um elemento com 396, mais um elemento com valor de 408. Então, aqui embaixo, o peso também daria 6. E nesse caso, a média aritmética, ela daria igualzinho à média ponderada, tá bom? A segunda medida de posição que a gente vai falar nesse momento agora é a moda, tá? Gente, a moda é muito simples. A moda, gente, é aquele elemento que aparece com maior frequência no rol. Só isso. É como no dia a dia, a moda é aquilo que mais se repete, é aquilo que está em tendência, tá bom? Então, aqui no caso, gente, ó, ele deu aqui um exemplo, tá? De um rol aqui de
Eu tenho o elemento 1 que se repete 3 vezes, eu tenho o elemento 2 que se repete 1, 2, 3, 4 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes, desculpa, e o elemento 3 que se repete 2 vezes, tá? Então, nesse caso aqui, gente, a moda que ele chamou aqui de MO, tá? É o elemento que mais se repete. Dentro dessa sequência aqui, o elemento que mais se repete é o 2, que ele se repete 5 vezes. Então, a moda aqui, gente, ó, a moda, nesse caso aqui, tá muito simples. A moda aqui, ó, dá 2, porque é o elemento que mais repete. Beleza, vamos supor que eu colocasse aqui um rol, e nesse rol eu tenho 1, 2, 3, 4 elemento 1, e tenho 1, 2, 3, 4 elemento 2, e 2 elemento 3. Nesse caso aqui, veja ó, que o elemento 1, o número de elemento 1, coincide com o número de elementos 2. Então, o que, que eu faço nesse caso, tá? Nesse caso aqui, gente, eu tenho 2 moda, tá? E aqui é chamado bimodal, tá? Porque eu tenho uma moda sendo igual a 1 e igual a 2, entendeu? A moda aqui assume 2 valores. Muito bem, vamos supor que esse 3 aqui não aparecesse, eu tivesse só aqui, ó, um rol com 1, 2, 3, 4, 5 elementos 1 e 1, 2, 3, 4, 5 elementos 2 também. Nesse caso aqui, gente, ó, veja que só tem elemento 1 e elemento 2 que se repete na mesma quantidade. Então, nesse caso aqui, gente, essa moda aqui é dita amodal, entendeu? Ela não tem valor para moda, não existe a moda nesse caso aqui, beleza? Então, gente, a moda só é isso, é só pegar o elemento que mais se repete, entendeu? Não tem bicho de 7 cabeças, é exatamente isso, viu? Você não vai ter problema em resolver questões que envolvem moda, tá? Porque moda é muito simples. Beleza. Então, a gente vai passar agora para mediana. Gente, mediana, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado em mediana. Por quê? Porque em mediana, quando eu vou calcular a minha mediana, minha medida de tendência central, no caso, como como a média aritmética também é, o que, que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que botar os meus elementos em ordem crescente ou decrescente. Entendeu? Eu tenho que dar uma ordem para os meus elementos. Então, se eu tiver um rol onde os elementos estão bagunçados, eu vou ter que colocar em ordem crescente, tá? Aqui nesse exemplo aqui, ó, veja, nesse exemplo aqui, que os elementos eles já estão em ordem crescente. Ó, primeiro vem o 1, depois vem o 2 e depois o 3. Se por acaso não tivesse em ordem crescente, tivesse bagunçado aqui a ordem desses elementos, primeira coisa que eu teria que fazer, coloque em ordem crescente, beleza? Depois que eu coloco em ordem crescente, gente, eu vou ver aqui quantos elementos eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Tem um número par de elementos. Então, grave o que eu vou lhe falar agora. Toda vez que eu tiver uma quantidade par de elementos, tá? O que é que eu vou pegar? O que é que eu vou fazer para tirar a mediana? Eu vou somar os 2 elementos centrais e vou dividir por 2. Por que que eu faço isso? Porque é a quantidade par de elementos. Se fosse ímpar, seria mais fácil, que eu ia pegar o termo central, e esse termo central já seria a minha mediana, entendeu? Então, quando eu tenho quantidade ímpar de elementos, já fica fácil de eu calcular minha mediana, porque eu pego o elemento central, e esse elemento central, o elemento que está no meio da sequência, já é minha mediana. Muito bem, mas vamos voltar aqui à questão. Olha aqui, ó, que eu tenho 10 elementos. Então, aqui, se eu pegar aqui, ó, com esse aqui, ó, esse, com com esse aqui, esse 1 com esse 2, sobra só esse elemento aqui, ó, 1 e 2, tá? Esses elementos aqui, 1 e 2, eles estão, os dois, ambos estão no meio da sequência, beleza? Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou somar os dois, eu vou somar minha mediana, será 1 mais 2 dividido por 2, que é exatamente 1,5, que é a minha resposta aqui. Beleza. Vamos agora considerar aqui na letra B um outro rol. Eu tenho um rol 1, 2, 2 e 3. Veja que, novamente, os meus elementos aqui, eles estão em ordem crescente, tá? Se por acaso eles estivessem, como eu já falei, bagunçado, você teria que colocar ele em ordem para depois tirar a mediana. Só se tira a mediana quando os elementos eles estão em ordem, tá? Em ordem crescente aqui. Então, nesse caso aqui, ó,
eu vou pegar e ver que o termo que está no meio da sequência é o 2. Por que que ele está no meio da sequência? Porque aqui tem um número ímpar de termos, eu tenho 5 termos, tá? Então, ó, eu dou até uma dica aqui para vocês, que vocês podem fazer o seguinte, ó. Vocês podem, vamos supor aqui, cortar esse elemento aqui com esse. Eu posso cortar esse elemento aqui com esse elemento aqui. Beleza. Quando eu corto aqui, ó, o menor com o maior, o segundo menor com o segundo maior, me sobra só esse elemento aqui do meio, tá? Esse elemento aqui do meio, ele já de cara vai ser minha mediana. Vai ser 2, tá? Então vamos aqui para mais uma colocação que ele bota aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, análise estatística estão presentes em diversos ramos e aplicações. Existem diversas ferramentas estatísticas, mas é a aplicação que comanda as escolhas dela. Imagine que o gerente de uma loja de sapato tenha organizado o seguinte rol com as numerações que apresentaram defeito nos últimos meses. Então aqui ó, são números de sapato que apresentaram defeito, tá? Então vamos lá, gente. Desse número de sapato aqui, da numeração de sapato, para eu tirar a média disso aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que somar esse elemento com esse, todos os elementos, eu vou somar, tá? Então aqui no livro ele já me deu resposta, ele disse que a soma disso aqui tudo, dividido pela quantidade de elementos, que no caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elementos, tá? Quando eu somo todos esses elementos e divido por 14, eu tenho uma média, que no caso é 34. Beleza? Quem seria minha mediana? Vamos lá, gente. Ó. Minha mediana aqui nesse exemplo aqui também é simples, gente. Ó. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o meu menor termo aqui e eliminar com o meu maior. Aí o segundo menor, que no caso é 28, eu elimino com 38, que é o segundo maior. 31, que é o menor, elimino com esse maior. 32 com esse maior que é 38. 33 com esse maior que é 38. 34 com 38. E sobrou, gente, aqui para mim, ó. Veja o que foi que sobrou. 35 e 37. Sobrou dois elementos, porque o número de termo, como a gente já contou aqui, é 14. Tá? Então, sobrou dois elementos. O que eu faço com esse elemento? Eu vou ter que somar 35 mais 37. E vou dividir por 2. Quando eu somo 35 mais 37 e divido por 2, eu acho exatamente aqui, ó, 36. Beleza, gente. E minha moda? Quem seria minha moda nesse caso aí? Tá? Minha moda aí, gente, seria o elemento que mais se repete. Então, se eu for verificar aqui, ó, o elemento que mais se repete é o 38. Aqui, ó, ele se repete 5 vezes. Então, a minha moda é 38. É o mais simples de achar, né? A minha moda é 38. Agora, vamos chegar à seguinte conclusão. Perceba que, para esse exemplo, pouco significado tem o número 34, que é a minha média, que apresentou apenas uma unidade com defeito. Ou o 36, tá? Que nem apresentou defeito. Entretanto, gente, a situação do sapato de número 38 é a mais preocupante, entendeu? Porque é exatamente a moda, é o número que mais apresenta defeito. É quem? É o número 38, sapato com numeração 38, tá? Agora, gente, a gente vai resolver essa questão aqui e eu vou deixar ela como exercício, tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu quero que vocês tentem resolver essa questão, por mais que ela esteja aqui resolvida, esteja comentada já, você leia ela, tente resolver, que logo após eu vou fazer outro vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Explicando agora, gente, as medidas de dispersão, tá bom? Então, o que vocês vão fazer agora? Com esse vídeo que eu acabei de fazer, falando da medida de posição, que é a média aritmética, moda e mediana, vocês tentem fazer os exercícios correspondentes a isso que eu falei até agora, tá? E logo após, vocês vão assistir o vídeo que está falando de medidas de dispersões para vocês resolverem
os exercícios que ficaram, tá bom? Então, gente, aguardo aí a compreensão de vocês e espero que vocês me mandem a atividade, tá? Lá pelo WhatsApp, pode ser pelo grupo, entendeu? Para eu começar a avaliar quem está fazendo as questões, quem está acompanhando as videoaulas, tá bom? E o legal também, gente, é que vocês também dêem uma curtida lá no vídeo, lá na plataforma, que é para eu ter o controle de quem está participando dessas aulas, que vai servir tipo como uma presença, entendeu? Vai ser meu controle, tá bom? Então, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.